Oi, gente! Essa semana a gente vai falar sobre os gêneros literários, que são uma forma de classificar os textos literários. Existem 3 gêneros que vêm desde a Grécia Antiga, na verdade. Quem propôs essa classificação em 3 gêneros literários distintos foi o Aristóteles, baita filósofo grego, que estudou a literatura da época e estabeleceu 3 distinções entre o tipo de literatura que se praticava. E são essas distinções que a gente usa até hoje, embora, claro, muita coisa tenha mudado, né? A gente adapta os estilos, mas a gente ainda segue essas 3 distinções, que são entre o épico, o lírico e o dramático. Então, é claro que hoje a gente não diria que existe uma obra pura, uma obra que tem só elementos líricos, ou só elementos épicos, ou só elementos dramáticos. Geralmente elas se misturam, elas são híbridas, então tem vários elementos dos 3 gêneros dentro de uma obra. Então, a gente não avalia mais de acordo com a exclusividade de um determinado estilo. Agora a gente avalia de acordo com a predominância. Então, se um texto é mais dramático do que lírico, a gente vai considerar como um drama. Então, o que são esses 3 gêneros? Vou falar de um por um deles. O gênero épico, na verdade, muitos estudiosos sugerem não chamar mais assim, mas chamar de gênero narrativo, porque esse é um que mudou muito. Então, aquilo que era o gênero épico lá para Aristóteles eram as epopeias, a Ilíada, a Odisseia, textos completamente diferentes do que são produzidos hoje. O texto que hoje em dia faz parte do gênero épico é o romance, porque ele tem essa estrutura narrativa. Então, na verdade, a palavra épico vem de epos, uma palavra grega que significava palavra ou narração. Então, essencialmente, o gênero épico é um gênero que narra. E como é que isso acontecia antes? Como é que isso acontecia quando o gênero surgiu? Era nas epopeias, que também vem de epos, de narração. E as epopeias, as mais famosas, são a Ilíada e a Odisseia, do Homero, que ambas narram em momentos diferentes a Guerra de Troia. A Ilíada narra dentro da guerra mesmo, e a Odisseia narra a volta do Ulisses para casa depois da guerra. Que o Ulisses demora 10 anos para voltar para casa, a Odisseia vai narrar algum desse tempo. Então, a grande característica do épico nessa época era tratar de grandes feitos e grandes heróis. Então, eram heróis que viviam aventuras, que participavam de guerras, que saíam em viagens e exploravam mundos desconhecidos. Então, tinha todo um caráter de aventura e de heroísmo. Então, os heróis, eles até tinham defeitos, mas eles tinham aquele caráter épico mesmo. Então, eles eram ajudados pelos deuses, por exemplo. Os deuses participavam da epopeia, eles eram uma parte muito importante, eles influenciavam se determinado deus era a favor do herói, ele fazia ações que favoreciam, e se ele era contra, ele tentava dar um jeito de ferrar com aquele herói. Então ele invocava tempestades, fazia o que tivesse no poder dele, né? Dependia do que ele fosse deus. Então, tinha toda essa característica. Todas as epopeias, na verdade, elas falavam de um passado glorioso, de um momento glorioso da história do povo que fez aquela epopeia. Então, a Ilíada e a Odisseia são as principais, as primeiras, mas depois vem a Eneida, que é da Roma Antiga, escrita pelo Virgílio, e falava sobre a formação do povo romano. Então, sempre tem essa noção de uma importância, assim. E o nosso grande épico, né, a nossa epopeia da língua portuguesa, foi escrita pelo Camões e se chama Os Lusíadas. Né? Os Lusíadas é a nossa epopeia. Ela contava sobre a viagem dos portugueses até a Índia. Então era nesse momento em que era muito forte a expansão marítima dos portugueses, porque eles eram os expoentes nessa época
ali perto de 1500, né, que a gente sabe, essa parte da história a gente conhece bem. Então, essa parte naval deles era muito forte e não é à toa que o épico deles retratava isso, né? O épico vai retratar as grandes ondas de um lugar. Só que hoje em dia, isso não existe mais, na verdade. Pode até ser que tenha um e outro que resolva fazer uma epopeia, mas não é o tipo de obra do período contemporâneo, nem do período moderno. Essa é uma coisa que mudou muito. O que substituiu a epopeia? O romance. Então, o romance é que é o gênero do nosso tempo. A gente ainda coloca o romance dentro do gênero épico, porque a epopeia ela vai virar o romance progressivamente. Só que quando a gente fala em épico, dá uma outra ideia, na verdade. O romance tem mais a ver com o que a gente chamaria de narrativo, mas está dentro desse gênero. E o que é importante no romance? É que quando surge o romance, ele traz um outro tipo de visão de mundo e uma outra forma dos protagonistas lidarem com o mundo. O protagonista de um romance, ele não é mais um herói. Ele geralmente é alguém meio perdido na vida. Alguém que tá tentando se encontrar, e que muitas vezes não se encontra. Então o romance é uma coisa muito mais fruto da modernidade, em que as coisas não são tão certas, não são tão estabelecidas, onde a gente é muito disperso e onde, na verdade, não existem grandes heróis e não existem grandes acontecimentos. O que existe é o cotidiano que todo mundo tem que suportar todos os dias. E o romance vai começar a se centrar nisso, porque a literatura de uma época vai depender da forma como as pessoas se enxergam e enxergam o mundo nessa época. Então, a epopeia é de uma época em que o mundo fazia muito mais sentido. E o romance faz parte de uma época em que a gente está tentando desesperadamente encontrar um sentido para a vida. Então essa é a ideia, essa é a mudança principal. Ele tem algumas características que são dele, que não eram lá da epopeia, são características próprias do romance e que valem mais a pena da gente ver, porque muito daquilo que a gente estuda são os romances. Vocês entendem que romance que eu tô falando é uma história longa, né? Uma narração, um narrador falando sobre alguém ou sobre si mesmo, e em prosa, não é em verso, não é em teatro, então falando em prosa, em uma narrativa longa, porque senão seria um conto ou uma novela. Então essa é a característica do romance, né? Uma narrativa longa em prosa. Então, os elementos principais, os elementos que constituem o romance, na verdade, são 5. Narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Esses 5 elementos tem em absolutamente todos os romances. Então, narrador, obviamente, é a pessoa que está contando a história. E esse narrador pode ser principalmente de 2 tipos: o narrador em primeira pessoa ou o narrador em terceira pessoa. Então, a diferença vai ser que o narrador em primeira pessoa vai estar falando sobre aquilo que aconteceu a partir da perspectiva dele. Ele não precisa necessariamente ser o protagonista, mas, de alguma forma ou outra, ele vai ter participado dessa história ou observado, ele vai estar presente ali de alguma forma e vai estar apresentando do ponto de vista dele, do ponto de vista individual. E o narrador em terceira pessoa, ele não se coloca, ele é alguém que observa de fora. Então ele é alguém que vai estar narrando a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com ele. Então, um narrador que muitas vezes vai ser onisciente, ou seja, ele sabe tudo sobre a vida dos personagens, sabe tudo o que já aconteceu e o que vai acontecer. O enredo é simplesmente aquilo que acontece na história. Então ele vai ter início, vai ter desenvolvimento, vai ter o clímax e vai ter o desfecho, com qualquer história. O clímax, nesse caso, é aquele momento em que toda a atenção leva em algum lugar, é o momento em que alguma coisa vai acontecer. Geralmente, numa história, pensando num filme, por exemplo, é aquele momento em que, o momento da ação mesmo, em que tudo se junta. Se é alguém que tá tentando o filme inteiro
derrotar algum vilão, vai ser o momento da luta final entre eles. É esse momento em que a coisa explode, clímax. E depois o desfecho, que é a conclusão. E então, além do enredo, tem os personagens. Os personagens podem ser divididos em protagonista, que é o personagem principal da história, né? Antagonista, que é a pessoa que se opõe ao personagem principal da história, que cria conflito para ele. E personagem secundário, que são basicamente os outros, né? Que são importantes para a história, mas não tanto quanto o protagonista. Outra questão, o tempo. Então, o tempo vai ser o tempo em que os personagens vivenciam as ações. E tem dois tipos principais. Esse tempo, ele pode ser cronológico. Então, pode ser uma história que está narrando um dia. E vai narrar aquele dia mais ou menos na sequência. Então, o cronológico vai ser um tempo que vai seguir o tempo como a gente conhece, né? O tempo do relógio, aquele tempo linear. Já o tempo psicológico, que é o outro tipo, não está tão preocupada com o tempo de uma maneira mais prática, uma maneira mais objetiva. O que importa é o tempo do personagem, é o modo como ele vivencia as coisas. Então, às vezes o narrador ele vai ir e voltar no tempo, vai ter flashback, ele vai começar falando uma coisa que acontece depois, para depois dizer o que aconteceu antes. Então tem tudo isso que tem a ver com o tempo psicológico daquela história. Às vezes a história não vai estar situada, a gente não entende se aconteceu aquilo em um dia ou um mês, tem muita coisa assim. Então essa é a questão do tempo psicológico. E o espaço é simplesmente o lugar onde as ações acontecem, né? E ele vai importar muito para a própria ambientação da história. Então, esses são os elementos principais do romance. É isso que a gente geralmente deve atentar quando a gente lê um. E essas são mudanças em relação ao gênero épico, que começou lá na epopeia e hoje em dia se encontra no romance, que já é uma forma completamente diferente de não só de escrever, mas de ver o mundo.